Queridos amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, envolva-nos a todos no dia de hoje, no dia de amanhã, ao longo de todo o evento. Que aqueles que dele participarão nos dois planos da vida possam desde já sentir o coração conectado ao coração e ao pensamento do Divino Mestre, e a toda a espiritualidade que aqui o representa junto de nós. Eu não poderia iniciar sem antes agradecer pelo convite que nos foi feito. Enfim, surgiu a oportunidade de, pela primeira vez, estarmos aqui em Ituverava, agradecendo desde já o carinho, a acolhida de tantos corações já conhecidos, né, que nós encontramos aqui pela região, e aqueles outros que teremos a grata satisfação de encontrar, de conhecer por aqui hoje. E nós esperamos, sinceramente, retribuir esse carinho, essas vibrações, na forma de reflexões que possam ser úteis a cada um de vocês, na trajetória em que tem trilhado, nas lutas que tem enfrentado e nos processos que se fazem necessários para todos nós, de renovação e de aprimoramento. Que o Senhor, portanto, nos abençoe a todos. E o tema que nos foi proposto, que coincide aí com a própria temática central do evento, nos chamou a atenção. Achamos interessante a proposta da temática, o poder da aceitação. E vamos buscar tecer aqui algumas questões em torno dessa virtude, vamos dizer assim, talvez uma outra palavrinha que pudesse bem descrever o que é essa habilidade, essa capacidade que traz consigo um imenso poder, como veremos, o poder da aceitação. Talvez poderíamos muito bem traduzir essa virtude na palavrinha resignação. E é preciso, começando as nossas reflexões, entendamos melhor o que é a resignação ou por que a resignação ou a aceitação bem compreendida é assim poderosa. E isso passa por uma mudança na nossa própria conceituação de poder. Porque espíritos milenários que temos vivido nessa terra há tantos séculos, nós temos, digamos assim, nós trazemos, muitas vezes de maneira arraigada em nós, uma conceituação como que viciada em torno do que seja poder, em torno do que seja triunfo, em torno do que seja vitória, em torno do que seja força. Porque há muitos e muitos séculos nós temos convivido, muitas vezes nós mesmos temos empreendido movimentos nesse sentido, que são aqueles mais costumeiros na história da humanidade, de acharmos que poder se mede na forma de recursos monetários, na forma de cargo ou de prestígio, exércitos a nosso serviço, influência aqui ou acolá, títulos que venhamos a ostentar. Então, geralmente, a humanidade terrestre, há muito tempo, tem medido poder por esses elementos. Mesmo que, há 2000 anos, o mais poderoso de todos os espíritos que aqui já pisou tenha renovado por completo nossa conceituação de poder, de vitória e de triunfo. Porque o maior pedestal que a humanidade já viu foi uma cruz num monte chamado Gólgota. A maior coroa, a mais luminosa e a mais bela que a humanidade já viu, era uma coroa de espinhos. O maior título, ou o título que ostentava o maior ser que aqui já pisou, era o de um simples carpinteiro galileu. Desprezado até pelos do seu próprio povo, quando anunciavam que o Messias talvez viria da Galileia, diziam os doutores da lei: porventura pode vir algo de bom da Galileia?
pois lá ele escolheu nascer. E o gesto, talvez, de maior grandeza, a par daquele da cruz, foi um gesto em que esse rei, despojando-se e vestindo-se tal qual um servo, vai então lavar os pés dos seus discípulos, justamente quando eles discutiam entre si qual seria o mais poderoso naquele antecipadamente as posições de poder e de triunfo, quando o Senhor, então, vestindo-se como um servo, se propõe a lavar-lhes os pés, invertendo completamente a lógica de grandeza e de poder no mundo. Mas é claro, essa lógica ainda não foi renovada em todos os espíritos. Porque a imensa maioria, pelo menos boa parte da humanidade terrestre, ainda perlustra poder, triunfo, sucesso, vitória, como estando associados a esses triunfos do mundo, a esses recursos do mundo. Mas com Cristo, com o seu evangelho, à luz do exemplo dele próprio e dos seus seguidores, veremos que poder é uma coisa bem diversa disso. Quando muitos ainda julgam que ser poderoso é impor-se, é exigir, é não aceitar desaforo, é cobrar, é não aceitar isso ou aquilo outro, vem o Evangelho a nos dizer que poderoso mesmo é o que sabe perdoar. Poderoso mesmo é o que sabe apagar-se. É o que sabe renunciar. É o que sabe buscar os últimos lugares. É o que abre mão dos aplausos e triunfos do mundo para contar com os aplausos da consciência e os triunfos com Deus. Essas são as almas poderosas. As almas realmente fortes que têm passado por esse mundo. Embora muitas vezes não sejam reconhecidas como tais. Mas assim é. Por algum tempo ainda, os valores do mundo contrastarão de maneira evidente, frontal aos valores do Evangelho. Mas esse tem sido o trabalho dos cristãos desde aqueles tempos inesquecíveis. Fazer com que aquele reino lá iniciado, um dia seja um reino no mundo inteiro, a começar por cada um de nós. É por isso que os mártires entram para a história, alcançando-nos ainda hoje com a sua luz e a sua inspiração, como exemplos da força mais poderosa que tem operado no mundo. A fé a nutrir o amor, a esperança que nunca fenece. Cercados por armas, torturas, perseguições sem conta, triunfaram e têm nos ensinado a triunfar. Os mártires daqueles primeiros tempos, mas os de todos os tempos. Porque também na modernidade, nos dias atuais, é preciso contemos com mártires. Não mais os que estarão dispostos a morrerem pelo Cristo, mas a viverem uma vida inteira por Jesus e com Jesus. Como fez um Chico Xavier, como fez um Eurípides Barçanufo. São estes os mártires do Espiritismo sobre os quais Kardec fala na Revista Espírita. Ou os cristãos de todas as denominações que souberem bem compreender os seus deveres perante Jesus. Então, meus amigos, isso para nós agora é poder. Porque poderoso é aquele que caminha conforme a lei divina. Dizia-nos Jesus há muito tempo: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Que vale, portanto, esses pilares aparentemente tão fortes, tão resistentes, baseados nos valores do mundo, a fortuna, o prestígio, os triunfos, que valem eles
diante do tribunal da consciência que cada espírito será chamado. Que valem eles diante da alfândega do mundo espiritual que a todos nos espera. Por isso veremos na obra Missionários da Luz a orientação do benfeitor, ou melhor, na obra Nosso Lar, a orientação do benfeitor Tobias. Todos os dias, quantos e quantos milionários das sensações não aportam no mundo espiritual, ali chegando como mendigos da alma. Porque na alfândega da realidade espiritual, nada do que ostentavam passou. Poderoso, portanto, será aquele que atua, vive conforme a lei divina. Porque então, em comunhão com o Senhor da vida, encontrará forças e recursos que por si só não julgava ter. Ao passo que quando nos revoltamos ante as experiências que a vida nos propõe, como que cortamos esse vínculo, essa fonte, e então passamos a depender exclusivamente dos recursos exteriores, nos quais depositamos toda a nossa confiança. E cedo ou tarde, eles revelam a sua fragilidade. Ao passo que aquele que deposita a sua força e a sua esperança em Deus e na sua lei, sendo a ele fiel, encontra sempre os recursos de que necessita para poder triunfar, seja qual for a experiência proposta pela vida. Por isso, o título que julgamos tão interessante, o poder da aceitação. Porque aquele que aceita, aquele que entende o valor, a necessidade, a função de cada experiência e mantém-se fiel a Deus, à consciência, seja qual for a luta ou a prova, esse alguém não se aparta do maior poder do universo, que é Deus manifesto na criatura. Quem de Deus se desconecta, se afasta, quem se rebela, perde esse influxo, perde essa sustentação. Não que Deus nos deixe de nos amar, deixe de nos amparar, pelo contrário. Mas somos nós mesmos quem fechamos a porta. Somos nós mesmos quem limitamos ou dificultamos o auxílio de Deus em nossas vidas. Por isso é poderoso aquele que, entendendo a finalidade da dor, da luta, da prova, a ela se entrega para a experiência necessária da renovação. Mantendo-se conectado com o mais alto, poderá até captar melhor a inspiração para solucionar as suas questões, mas em fechando-se em si mesmo, perde essa comunhão, esse contato, complica as situações e muitas vezes atua num sentido oposto ao que seria de se esperar, criando ainda mais empecilhos, alongando experiências, criando mais dores e processos de reajuste que se farão necessários. Por isso, em pensando nesse tema, nós logo nos recordamos de algumas orientações que Emmanuel vai nos trazer a respeito. Para que compreendamos também, não só como fizemos com a palavrinha poder, um novo conceito de poder, mas também um entendimento lúcido quanto ao que seja aceitação. Para que a aceitação em nossa vida, em nossos passos, não seja simplesmente um conformismo, expressando muitas das vezes preguiça, inércia, desalento, falta de comprometimento ante os deveres que nos cabem. Aceitar não é simplesmente entregar-se ao sabor da vida. Foi-se o tempo em que evoluíamos assim, sendo arrastados pela vida. É chegado o tempo, especialmente com o Consolador, de evoluirmos de maneira lúcida, consciente. Não mais como folhas volantes ao sabor do vento, como a cortiça ao sabor das ondas do mar. O espírito consciente, ele entende a vida, acata a vida naquilo que ela propõe, faz a parte que lhe cabe e no mais entrega a Deus. Então, quando falamos de aceitação, de resignação, é preciso entendamos aqui virtudes ativas, como veremos na própria mensagem do Espírito Lázaro, sobre a obediência, resignação e o Evangelho segundo o Espiritismo.
Diz ele lá, que ninguém confunda isso com virtudes passivas, com inércia, com um simples conformismo. São, pelo contrário, virtudes muito ativas, porque demandam muito do ser, em termos de consciência, lucidez, trabalho interno para entender o que o cerca e extrair o melhor daquilo que a vida propõe. E um primeiro texto, então, que tomamos por base aqui para as nossas considerações, é um texto de Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, capítulo de número 22. É um texto intitulado Renovação em Amor. Renovação em amor. Então, como a nos dizer implicitamente, já de antemão pelo título, que só se renova mesmo quem nunca se aparta do amor. E não se apartar do amor é não apartar-se de Deus. É não deixar de comungar com Ele. É colocar-se perante Ele na posição de criatura. E Emmanuel, nesse texto, nessa mensagem, vai começar dizendo o seguinte: quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual. Então, Emmanuel está falando das crises, das experiências difíceis que todas as teremos, cada um a seu modo, cada um conforme necessita. Porque é indissociável, digamos, é inerente à experiência na matéria a vivência das crises, dos desafios, das lutas. Agora, a questão mais chave para a nossa vida, para um verdadeiro triunfo espiritual na atual existência, é entendermos que o que mais importa não é tanto o cenário exterior, mas ante o que o cenário exterior me propõe, as decisões que eu tomo no âmbito interno. Porque quando você vai meditando mais a fundo no que é a vida e na sua relação enquanto espírito com a vida, você percebe, na verdade, que cada experiência não é senão um cenário que a sabedoria da vida constrói ou estabelece e que esse cenário propõe para mim um questionamento ou pede a tomada de uma decisão. E que a depender da decisão que eu tome internamente, eu estarei de fato entendendo o valor e aproveitando essa experiência para com ela crescer, ou fechando-me a ela e ao que ela tem me ensinar e complicando-me neste momento, diante desse cenário e também para o porvir. Esse é um entendimento chave no que diz respeito à resignação ou à aceitação. Então, quando a gente pensa em crise, a gente precisa entender que a crise não é de natureza exterior. Também existem essas crises, mas digamos que ela tem um caráter secundário, porque a grande crise é interna. Em outras palavras, o grande problema não é o parente difícil que me impõe desafios de convivência. É como internamente eu estou recebendo esse convite da vida. Percebem que a crise é em mim? Se eu reconheço o valor disso como treino para a paciência, para a indulgência, então eu estou já me encaminhando para triunfar sobre esta crise. A crise em si não é a enfermidade, não é o problema orgânico. A crise primordial com a qual eu tenho de lidar e que vai definir o meu triunfo ou não, o meu progresso ou não, é internamente. Eu recebo esse problema orgânico, essa enfermidade, com revolta, fechando-me aquilo, entregando-me à impaciência, que muitas vezes alimenta atitudes infelizes, azedume e outras coisas que daí decorrem, ou ante essa crise exterior, eu tenho sabido lidar internamente com a crise interna que me convida a aceitar ou não aceitar. Aceitar para fazer-me melhor ou revoltar-me para me complicar.
Então, Emmanuel está dizendo, ante as crises, quando as crises te visitarem, naturais problemas humanos que todos teremos, e aí cada um saberá quais as que tem vivido. Primeiro, diz Emmanuel, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural que reflitas sobre o impositivo de burilamento espiritual. Mas ele ainda acrescenta, mas pensa também na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitórias sobre nós mesmos, se nos decidirmos aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Só esse parágrafo de Emmanuel já nos traz material para refletirmos por toda uma encarnação na relação com todas as crises que venhamos a facear. E basicamente ele traz 3 pilares para nós no que diz respeito a lidar com qualquer crise, com qualquer problema, prova, dor. Diz ele, primeiro, medita nos princípios de causa e efeito. Por quê, gente? De onde nascerá, na maioria das vezes, a nossa revolta, a nossa rebeldia? De um certo senso equivocado de injustiça. Por que eu? Mas por que eu passando por essa experiência? É algo que eu conversava com a Flávia recentemente, quando surgem certas provas na vida, e a gente conversava, né, um com o outro e falava assim, o grande risco é a gente cair nessa armadilha do porquê eu. Por que não eu? Que já conheço os princípios de causa e efeito. E que já entendo que não há efeito vivido hoje que não tenha uma causa eminentemente justa de ontem. Seja esse ontem nesta existência, seja em outras existências. Então, muito da revolta que tem feito com que muitos espíritos, ao longo dos séculos, falhem nas provas a que se submetem, nasce dessa incompreensão dos princípios de causa e efeito. Caem, então, na armadilha de se considerarem injustiçados, né? Alguém que foi sorteado para esse ou para aquele sofrimento. Isso vai alimentando uma certa revolta, e a revolta faz o que conosco? Tolda-nos a visão. Porque a revolta é a expressão de orgulho. A revolta é a expressão do eu adoecido, que não reconhece a necessidade de mudança, de reflexão, que não admite que pode ter se equivocado lá atrás. E essa revolta, ela vai gerando esse estado em nós de endurecimento. Fechamos-nos a qualquer abertura, a qualquer reflexão, então lamentamos, reclamamos, e com isso sintonizamos-nos com o alto? Sintonizamos-nos com os bons espíritos que nos poderiam ajudar a solver os nossos problemas, as nossas crises? Não, muito pelo contrário. Cerramos essa porta de inspiração. Fechamos a porta sagrada do templo do coração, onde se processa a renovação pela qual precisamos passar. E com o coração fechado, ninguém se renova. Porque a vida é um fluxo de amor. E, como diz Emmanuel no título da mensagem, renovação em amor. Só se renova quem está fluindo com a vida. E para se renovar é preciso abrir o coração. Fazer-se humilde para ouvir, para refletir, para transformar, para reconhecer erros. Quem, no entanto, fecha o coração, fecha as possibilidades de renovação. Então, Emmanuel está nos dizendo que o primeiro pilar fundamental para a gente lidar com qualquer crise e construir o clima de aceitação construtiva, proveitosa, é meditar nos princípios de causa e efeito. Porque quem entende, mais do que isso, quem sente a infinita justiça de Deus a operar também por meio da misericórdia,
Quem chega a essa compreensão, a esse sentimento, já não encontra mais em si tantos motivos para se revoltar. Pelo contrário, para bem dizer. Porque entendemos que muitas das vezes o que lá atrás foi semeado na forma de sangue, de muitas lágrimas, hoje podemos resgatar na forma de um trabalho, de um serviço que talvez nos peça um pouco mais, que nos incomode um pouco mais, uma convivência um pouco desafiadora, mas não mais naqueles moldes de outros tempos, em que as expiações eram assim tão dolorosas, porque nós também tão endurecidos. Então, quem entende a misericórdia operando, por exemplo, no âmbito de um lar, em que ali muitas vezes se encontram grandes inimigos do pretérito, a se enternecerem agora na forma do olhar de uma mãe para com o filho, quem entende isso, não encontra mais em si espaço para se revoltar ante as experiências que a vida vai nos propondo, porque a lei de causa e efeito pacifica. Pacifica porque explica. E só a compreensão, diz Kardec, é o que faz a fé triunfar sobre toda e qualquer prova. Só a compreensão da vida em seus mecanismos mais belos, profundos e amorosos é que sustenta e alimenta a esperança, que é uma luz que nunca se apaga para o verdadeiro cristão. Então, entendendo a justiça misericordiosa da vida, tenhamos certeza, em nosso coração haverá muito menos espaço para qualquer revolta, para qualquer desespero, para qualquer desestruturação completa diante de uma experiência dolorosa. Porque o Evangelho em nossa vida, a própria virtude da resignação, não tem o papel de nos isentar de qualquer sofrimento ou de qualquer dor, mas sim de tornar o sofrimento e a dor perfeitamente contornáveis, suportáveis. Essa a finalidade. Como dirá André Luiz, numa mensagem no livro Brilhe Vossa Luz, capítulo 6, a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Veja o que ele diz. Ele não fala que a resignação vai nos privar, nos imunizar contra qualquer sofrimento. Mas a resignação vai nos dar recursos para que o impacto do sofrimento não nos desestruture. E temos certeza de que um dos pilares fundamentais dessa sustentação que o Evangelho e o Espiritismo nos propõem, aí está, na compreensão da lei divina. Por isso a importância de estudar. Por isso a importância de alargar os nossos horizontes mentais com a lucidez da obra de um Allan Kardec. Com a luz que realça, ou que ressalta da obra de um André Luiz, explicando esses processos, se desdobrando no tempo, ao longo das reencarnações. Esse é o primeiro recurso. Mas, voltando lá aos pilares que Emmanuel nos traz, ele diz também, reflitamos no impositivo de burilamento próprio, de burilamento espiritual. A vida pede-nos renovação. E não há renovação verdadeira que não passe pelo coração, pelo sentimento. Agora, se eu me fecho no orgulho, na revolta, o coração estará ali, fechado à renovação. Agora, se eu entendo a finalidade da experiência e me abro, eis que então o coração se abre a um novo dinamismo, a um novo fluxo de vida. O amor pode fluir através de nós, levando consigo o que seja adoecimento, o que seja vício, o que seja apego. Eis a obra que as experiências difíceis, as crises vão fazendo em nós, como vai nos descrever Leon Denis no seu belíssimo capítulo 50 do livro Depois da Morte. Resignação na adversidade, em que ele nos dirá, eis a obra silenciosa do sofrimento, da luta, da dor. Ela vai removendo lá de dentro daqueles que a ela se abrem, daqueles que aceitam
serem transformados por ela, sem deixarem de fazer a parte que lhes cabe, ela vai removendo o que seja excesso, o que seja ilusão, o que seja apego, o que seja material, para fazer-nos descobrir uma nova sensibilidade, novas alegrias, novos valores, não tão sujeitos mais à efemeridade do que é do mundo, do que vem e passa, do que se transforma a todo tempo. Vamos descobrindo outras alegrias, porque o cinzel da dor ali silenciosamente vai operando. Quanto mais boa vontade de nossa parte, menos rude precisa ser esse cinzel da dor. Agora, quando nós largamos de lado o cinzel da boa vontade, a parte que nos cabe, mais rude então se faz o cinzel da mestra dor em nossas vidas. Porque já dizia o Cristo, está lá registrado no capítulo 3 do livro Boa Nova, quando ele conversa com Anás, o sumo sacerdote, naquela época o melhor sogro do sumo sacerdote, que era Caifás, ele diz: não há mármore mais puro e mais formoso do que o do sentimento, como não há cinzel superior ao da boa vontade. O espírito que, não deixando de fazer a parte que lhe cabe, entende que se a experiência ainda permanece, é preciso aceitar, resignar-se, é aquele que está ali operando com o seu cinzel da boa vontade, trabalhando o seu sentimento. Mas quando não faz, quando deixa de lado, diz Leon Denis, vem então a dor e o toma por nós. Quando abrimos mão de caminhar despertos, vem a dor e o faz por nós. A medida da sua expressão variará conforme a sensibilidade que já pudemos construir. Por isso, no prefácio do livro Falando da Terra, Emmanuel assim nos diz: a gazela desperta com o canto dos pássaros. A rocha, no entanto, somente com a explosão da dinamite. A pergunta que fica é: temos já expressado a sensibilidade da gazela, que desperta com os toques, os avisos mais suaves da vida, ou ainda temos nos portado como a pedra, endurecidos, resistentes a qualquer mudança, a qualquer reflexão, fazendo-nos carecedores, portanto, da dinamite, das experiências mais duras e mais ásperas? Porque vida é sempre renovação. E estagnação no concerto da criação é o mesmo que morte. Quando deixamos de progredir, de nos renovar, de usar esse cinzel da boa vontade, a boa vontade daquele que estuda, a boa vontade daquele que serve, a boa vontade daquele que reflete sobre a vida e as suas finalidades maiores, quando deixamos de o fazê-lo, vem a vida e então nos convida a fazer. Surgem as crises, as experiências que internamente nos propõem perguntas. Queres permanecer onde está? Ou está disposto a olhar mais além? A descobrir outras coisas, a ver mais longe daquilo em que o seu olhar tem se detido. Isso me faz recordar uma frase de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, que creio ser uma síntese muito bonita de tudo que nós vamos falar aqui hoje. Se de tudo se esquecerem, mas se recordarem da frase, bem compreendida, creio que a mensagem terá sido transmitida. Jesus diz assim, nesse versículo de João: o grão de trigo, se o grão de trigo, em caindo na terra, não morre, fica ele só. Mas se morre, dá muito fruto. O que Jesus quer nos dizer com isso? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica ele só. Mas se morre, dá muito fruto. Ora, figuremos-nos como sendo o grão de trigo. E o que é o cair na terra? Imaginemos a condição da sementinha, lá, apertada, naquela cova escura. Imaginemos-nos nessa condição quando vivemos as nossas crises. Quantas vezes na vida não nos sentimos assim, como a sementinha abandonada na cova escura? Sentimos-nos apertados pela vida, sufocados pelas dores, esquecidos pelos demais, muitas vezes esquecidos até por Deus nos julgamos.
não aceitamos as injunções que a vida propõe, deixando-nos morrer para fazermos-nos melhores, não cumprimos a finalidade de todos nós, das plantas aos espíritos, frutificar, dar frutos, produzir para a vida. Jesus, com esse símbolo singelo do grão de trigo, lá na sua cova escura, não fala senão de cada um de nós, quando estamos na cova escura de nossas provas mais ásperas. Com que finalidade nos envolvem? Com que finalidade chegam até nós? Senão para nos induzir à frutificação. A rasgarmos-nos de dentro para fora, para que algo de melhor dali possa sair. Mas se eu me revolto, se eu não reconheço o valor dessa cova escura, o valor transformador que as experiências difíceis têm em minha vida, fico eu lá só, isolado, acreditando-me abandonado, esquecido por todos, até mesmo pelo Cristo ou por Deus. Agora, se me disponho a morrer, claro que aqui o morrer é figurado, se disponho-me a morrer para o egoísmo, a morrer ou a matar em mim o orgulho que ainda me consome, que ainda me corrói, a eliminar em mim todo e qualquer traço de materialismo que faz-me considerar a vida ou enxergar a vida só em termos daquilo que está morto ou vai morrer. Se eu morro para a vida do corpo e desperto, acordo para a vida do espírito, eis então que do grão de trigo surge o pé de trigo, que dará muito fruto, que virá a ser um dia pão. Pão que alimenta a multidão, pão que nutre outras vidas com o alimento superior. Não foi o que os primeiros discípulos nos ensinaram? Premidos, cada um deles em suas covas escuras, Pedro nas lutas imensas na casa do caminho, Paulo nas perseguições incontáveis com as quais teve de lidar em suas viagens, grãos de trigo lançados por Jesus no solo da terra, que da cova escura puderam extrair renovação e fizeram-se em vida o trigo, trigo bendito, do qual hoje ainda nós nos nutrimos. Como um Chico Xavier, consumindo-se a si mesmo, a sua saúde, a todas as suas energias, para grão de trigo que era converter-se num pão tão dadivoso, nas obras e no exemplo de vida que nos legou. Essa falazinha tão singela de Jesus, portanto, no fundo, é um enunciado sublime sobre o poder da aceitação. Aquele que na cova escura, face humilde, face disposto a renovar-se, enfim, produz, transforma-se. Aquele que se revolta, insula-se, desconecta-se da própria inspiração do mais alto e complica situações, postergando dores que poderiam ser muito mais rapidamente sanadas se nele, se em seu coração, existisse o poder da aceitação. Por isso dizia Jesus ao grande Saulo: não recalcitres contra os aguilhões. Quando os aguilhões da vida nos envolverem, que saibamos sim fazer o que estiver ao nosso alcance, dentro dos deveres, das possibilidades de melhoria. Mas se a experiência ainda assim permanecer, aceitemos e bendigamos, porque teremos sido lançados por Jesus na nossa cova escura, para que de grãos, para que dos potenciais possamos ser potências realizadas. O grão ou o fruto desenvolvido a ofertar-se para a vida, para as outras vidas ao nosso redor. Por isso, o Emmanuel, voltando aos pilares sobre os quais falávamos, além de falar dos princípios de causa e efeito, que inclusive nos informa, pela luz do Consolador, que muitas das provas mais ásperas, se não todas elas, as mais difíceis, foram por nós acordadas, com elas concordamos antes de para cá retornar. Além de pensar nisso, nos princípios de causa e efeito, na vida espiritual que precede essa existência,
e de pensarmos os impositivos de renovação, porque só assim estaremos cumprindo a finalidade da vida e da evolução, que é frutificar. Dizia Jesus: nisto é que glorificareis o meu Pai, se derdes muitos frutos. É preciso pensarmos também nessa bendita lei de renovação, capaz de trazer-nos, diz ele, prodígios de paz e de vitória sobre nós mesmos, se nos decidirmos a aceitar construtivamente. Não há, poderemos procurar no mundo inteiro, nos mais belos cenários, nas mais efusiantes sensações do mundo, não encontraremos nada que nos preenche, nos sacie de tal modo como a paz e a vitória sobre nós mesmos. Por isso é poderosa a alma que aceita. Aceita, resignando-se para triunfar sobre si, porque descobre em si uma tal grandeza de sentimento, uma tal paz de espírito que nada no mundo lhe pode tomar ou roubar. Foi essa a riqueza ou a grandeza dos mártires, o segredo do seu triunfo. É essa que está à disposição de nós que ainda hoje nos vemos às voltas com as nossas lutas. E ainda nessa mensagem, prosseguindo, Emmanuel nos dirá, e essa é uma compreensão fundamental: Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Pois se o teu problema é este, da enfermidade à convivência difícil, do revés financeiro à questão afetiva, não te esqueças disso. Deus dá a cada grão de trigo o quinhãozinho de terra, o tipozinho de cova que ela precisa para vir a ser trigo na seara de Deus. Então, se o problema nos alcança, ao invés de o encararmos como quem o lamenta, mudemos a perspectiva. Façamos como Paulo ou os primeiros cristãos. Ao invés de vê-lo como problema em si, a ser lamentado, pensemos nele como uma dádiva, como uma honra recebida. O Senhor já nos considerou dignos de lidar com esse tipo de problema. É a maneira que Ele tem para exaltar as nossas possibilidades, para tirar de nós aquilo que nós mesmos ainda desconhecemos, mas que Ele sabe estar ali em potencial. Não fosse a cova, a semente, o grão, não viraria o trigo. Não fosse a luta, a experiência adequada a você, o problema de que você precisa do potencial, você não chegaria a ser realização. Do grão, não chegarias a ser fruto. Então, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. E Ele então traz um parágrafo que é uma síntese maravilhosa. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre metade do êxito a qualquer ou em qualquer teste a que estejamos submetidos. Olha que maravilha. Aceitação e paciência são quase sempre, gente, metade do êxito em qualquer teste a que você esteja submetido. Porque o restante, para concluir o êxito, é o processo a ser vivido. Mas se você vai viver o processo já com aceitação e paciência, primeiro que você não vai complicar a situação. Você não vai agir precipitadamente. Você não vai cortar a fonte de inspiração. E com isso, o resto, o tempo faz. Mas aceitação e paciência são os ingredientes fundamentais que abrem o caminho para nós da renovação. Para que ao invés de sermos esmagados pelas provas da vida, as tomemos como esse adubo que nos faz crescer, que nos faz desenvolver. Mas uma aceitação construtiva, frisa Emmanuel. Isso nos faz recordar uma outra mensagem sua, agora no livro Inspiração, capítulo de número 5, cujo título é justamente
aceitação. Em que ele vai nos dizer assim: aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução a quaisquer problemas que porventura te aflijam. Então, muito similar ao que ele disse no outro capítulo, né? Aceitação construtiva. E aí ele acrescenta: dizemos construtiva porque não se trata de calma inoperante. Não se trata de calma inoperante. Então surgiu o problema? O que eu posso fazer para debelá-lo? O que eu posso fazer para resolvê-lo? Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Vou recorrer, se é uma enfermidade, à ciência do mundo, à medicina do mundo. Vou recorrer ao centro espírita, ao tratamento espiritual. Vamos em busca. A enfermidade prossegue? Bom, aí chegou a hora da aceitação, da resignação. Porque eu construí a parte que me cabia. A aceitação construtiva foi feita. Agora é viver o processo. Até quando o Senhor julgar que aquela experiência é necessária. Então, não é calma inoperante, mas sim paciência, capaz de improvisar o bem. Paciência, temos sempre falado, né? Comparado, paciência como sendo uma ciência de paz, de permanecer em paz, mesmo que as circunstâncias não sejam, digamos, pacíficas. Porque se eu me turvo, se eu me desequilibro por dentro, eu reflito esse desequilíbrio nas minhas ações. E se a situação já era caótica lá fora, em somando-se o caos por dentro e as escolhas equivocadas e precipitadas, os problemas se complicam ainda mais. Se damos vazão no coração à revolta, à rebeldia, né, ao orgulho ferido, à insensatez, colocamos os pés pelas mãos, entrelaçamos-nos ainda mais nas teias que nós mesmos criamos no pretérito e com as quais nos cabia lidar hoje. Mas aí a gente vai e se embola ainda mais nelas, complicando-nos para o porvir. Agora, se eu aprendo a construir paciência, que é essa ciência de paz, e como diz Emmanuel no livro Calma, ninguém possui uma serenidade que não construiu, serenidade não se improvisa, paciência tampouco, é resultado de estudo, é resultado de reflexão, é resultado de oração, é resultado de sensibilidade ganhada em serviço. Esses todos são ingredientes da paciência. Se eu souber manter-me paciente, por mais turvo seja o horizonte, saberei como proceder. Por mais que a experiência seja diferente daquela que eu gostaria ou desejaria, não me deixarei abalar. Por quê? Lembrando mais uma vez André Luiz, a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. A tal ponto, gente, que o apóstolo Paulo, quando da sua segunda viagem, ele estava na cidade de Corinto, ali fizeram uma artimanha para prendê-lo injustamente, o levaram à prisão, e ali ele foi então submetido às 39 chibatadas, que era a punição, né, como judeu que ele era, por estar agindo em contrário à lei de Moisés. Então os judeus ali o submeteram a esses 39 açoites. No entanto, quando ele estava naquela circunstância, o corpo ferido, a incerteza que pairava, porque quando ele sairia dali? Né? Será que ele teria meios de sair? Recursos, influência? Eles não tinham. Então, toda essa incerteza, a carne, as costas sendo feridas, e, no entanto, portas adentro do coração, diz-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevão, ali ele experiencia o seu primeiro grande êxtase. Porque, internamente, a alma resignada que era, embora muito longe estivesse de ser uma alma inerte, né, passiva, acomodada, resignado que era, ele estava em paz consigo, porque sabia, a parte que me cabia eu fiz. Até então, desde a minha conversão, não tenho feito senão trabalhar por Jesus, ofertar-me integralmente a Ele e a sua causa. Se essa é a experiência a ser vivida, bem digamos, pois. Então, internamente, ele vivia um êxtase, quando as suas costas sofriam o ataque do açoite. Mais adiante,
desta feita com Silas, um de seus companheiros de viagem, encontravam-se eles em Filipos. Mais uma vez, ele é preso injustamente, por conta de um probleminha que ele havia arrumado ali com uma pitonisa, com uma médium que existia na cidade e com aqueles que aproveitavam, abusavam da sua faculdade para ganharem alguns recursos. Paulo havia repreendido o espírito que se manifestava por meio dela e, com isso, a sua mediunidade havia cessado. E aqueles que usufruíam recursos ficaram extremamente revoltados com Paulo e lançaram a ele e a Silas na prisão. Era uma noite escura, uma tempestade lá fora, como nos explica Emmanuel, explicando o que está descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Não apenas foram lançados à prisão, mais uma vez, dentre as tantas vezes pelas quais passou isso, Paulo foi submetido ao flagelo. As costas, mais uma vez, tocadas pelo açoite. Ele e Silas. Mãos e pés amarrados. Por volta da meia-noite, o carcereiro ouve, então, um hino cristão que era cantado lá no interior da prisão. Imaginemos, gente, sem saber quando dali sairiam, a quantas vezes seriam submetidos àquela tortura, o que os esperava, com as costas extremamente doloridas, cansados que estavam também de tantas jornadas, à meia-noite, no ápice da escuridão, Paulo entoava, juntamente com Silas, hinos de gratidão a Deus e ao Cristo, pela oportunidade de estarem ali, reconhecendo que ali estavam não só como prisioneiros injustiçados, mas, como ele sempre disse, prisioneiro do Cristo, para até ali mesmo servir. Começa a pregar o evangelho para os presos, que ali estavam, sabe-se lá há quanto tempo, e eles ficam de tal modo tocados ante aquele testemunho de uma aceitação construtiva. O que nós podemos fazer? O máximo ao nosso redor, ao nosso alcance, nós fizemos. Impressionados com aquele testemunho, os presos vão sendo cativados, em determinado momento, num fenômeno insólito, as portas da prisão se abrem. E qual a surpresa do carcereiro no outro dia, pela manhã? Ele vê as portas abertas, já pensava em se suicidar, temendo as consequências da fuga em massa, quando então alguém lá de dentro diz: não faça isso contigo, todos estamos aqui. Porque nenhum deles, tendo a liberdade física por perspectiva, resolveu trocá-la ou aceitou trocar o evangelho por aquela liberdade. Tal o magnetismo com que a aceitação construtiva de Paulo e Silas os havia envolvido. É sobre isso que Emmanuel está comentando aqui conosco. Diz ele mais adiante: reflitamos nisso e não recuses as dificuldades e provas que não possamos afastar ou remediar. Lembra-te, diz ele, que antes de recolheres ao berço, você concordou, aceitou com essas provas. E aí ele elenca aqui uma série de exemplos. Pode ser a enfermidade orgânica. Diante dela, vá em busca do que o mundo oferece. Recorre à medicina, recorre ao tratamento espiritual, mas se ela assim permanece, ainda assim permanece, é hora de aceitar construindo, de aceitar seguindo adiante, fazendo o que lhe compete. Como Chico fez, com seus problemas nos olhos, com seu problema no coração, ele aceitou construtivamente, como ele disse certa feita, de modo que eu estou doente, mas estou são. Se alguém puder me compreender. Porque estar enfermo, tendo a possibilidade de trabalhar, diz ele, para mim é como que saúde. Aceitação construtiva. Diz ele, talvez uma convivência difícil no âmbito do lar. Faça o que estiver ao seu alcance, no sentido de abraçar, de orientar, de educar. Mas se o outro permanece endurecido, resistente, abraça-o mesmo assim. Porque é o melhor que tens por hora. É o problema de que estás necessitado e que Deus então te enviou. Como Lívia fez com o endurecido coração de Públio Lentulus, por 25 anos, na aceitação
construtiva. Se é uma tarefa, um dever que tem demandado muitas forças de você, faz o que está ao alcance para, às vezes, convidar mais corações, distribuir aí os encargos, mas se ainda assim o encargo permanece contigo, toma-o às costas, porque é o que está proposto agora. E aí, já concluindo a mensagem, ele diz: rebeldia complica os melhores planos da vida. A vida, gente, tem planos. A vida não é um jogo acaso, um jogo do acaso ou de forças cegas. Na vida existem planos, dos quais você está informado, embora não se lembre claramente assim, mas a vida tem planos. Agora, quando você se revolta, você compromete, complica esses planos. Dificulta o auxílio daqueles que querem te ajudar a realizá-los. Quem te enviou à terra, diz Emmanuel, está te acompanhando os passos. Rebeldia é atraso lastimável em qualquer organização. Rebeldia, longe de ajudar a organizar, complica. Rebeldia nunca resolveu problema algum, apenas os complicou. Tornou o fardo mais pesado. Mas quem faz a parte que lhe cabe e aceita, caminha com Deus para a renovação. Abre o sacrário, o santuário do coração, onde começa toda e qualquer renovação. Acolhe as tuas dificuldades, quando não consigas extingui-las, sanando-as pouco a pouco, sob o esforço de tua energia serena. Energia serena é paciência. Energia serena é paciência. O Emmanuel tem uma definição, né, de paciência que é muito interessante. Ele vai definir essa paciência como uma determinação pacífica. A pessoa é determinada, mas não a ponto de converter-se aquilo em teimosia. Ela é perseverante, ela é persistente, mas de maneira pacífica. Ela não ultrapassa o limite da pacificidade. Não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo, porque lembra, a grande questão não é a circunstância exterior. Você está com um parente difícil agora. A grande decisão é, vou ficar ou vou me afastar dele? Não é essa a grande decisão. A grande decisão é, internamente, aceito ou não aceito? Você está com a enfermidade. A grande questão é, tem cura ou não tem cura? Não é essa a grande questão. A grande questão é, eu aceito ou não aceito? Seja ela por quanto tempo for, seja qual for o desfecho. É uma questão, acima de tudo, interna. Porque muitas das vezes, mesmo com as nossas orações mais enternecidas, a circunstância não se modificará. Mas se nós nos modificarmos, a maneira pela qual encaramos terá se modificado conosco. E então a maneira pela qual lidamos com ela terá se modificado inteiramente. E o que antes parecia insuportável, será depois uma experiência pela qual bendigamos ou bendiremos depois. Então não fujas à luta que a vida te propõe na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. A bênção da vitória real, dentro daquilo que nós conversamos no início, renovando a conceituação do que seja poder, triunfo ou vitória, só mantendo-nos firmes nos deveres que nos cabem, aceitando o que ainda não podemos modificar, é que então haveremos de alcançar cedo ou tarde a vitória efetiva. Recordo-me de um livro que creio ilustre muito bem a diferença que existirá entre lidar com uma experiência de maneira construtiva, o poder da aceitação, e lidar com a experiência de maneira destrutiva, diríamos, a fuga à aceitação. O livro Renúncia, que tem esse título não por outro motivo, vai girar basicamente ali em torno de dois espíritos, fora os demais que faziam parte daquela família espiritual, mas considerando dois dos espíritos ali principais que tinham um laço de amor de muitos séculos, que são Alcione e Carlos.
Ele se propõe uma experiência mais uma vez na matéria para que pudessem avançar. Alcíone, na verdade, vem em missão de auxílio a toda a família espiritual que ali estava, né? Seu pai espiritual, sua mãe, que vem lá do livro 50 anos depois, como o próprio Carlos, que lá no livro 50 anos depois havia sido Ciro, e Alcíone havia sido Célia. Então ela vem em missão de auxílio e diz, eles preparam no mundo espiritual, será uma vida de renúncia. A proposta é aceitação. Quando vem a experiência, na matéria, encontram-se ambos, um dos corações estava plenamente entregue ao poder da aceitação. A renúncia, que é Alcíone. O coração de Carlos, no entanto, não pôde aceitar. Se revoltou, se rebelou. E, para não dar muito spoiler da obra, né? Para não contar muito para quem ainda não leu, o desfecho é dos mais dolorosos. No espírito de revolta que tomou conta do seu coração por não ter aceitado a proposta de aprendizado, a experiência que lhes foi proposta naquela encarnação, ele se revoltou de tal modo que acabou sua existência fazendo parte das hostes da Inquisição, sendo inclusive corresponsável pela própria desencarnação do coração que lhe era mais caro, do coração de sua amada. A diferença tão contrastante entre o coração que aceitou, triunfando, vencendo para seguir adiante com Jesus, e o coração que se revoltou, criando teias de sombra e de lágrimas a serem desfeitas em futuras jornadas, em futuras existências. Eis, portanto, a bênção do Evangelho em nossas vidas, conferindo com Cristo compreensão, entendimento das lutas e das dores, mas, acima de tudo, paz e serenidade ao coração, para que, no clima da aceitação construtiva, possamos vencer a nós mesmos, bem como a experiência que nos é proposta para seguir adiante, em direção ao Mestre que a todos nos espera para o seu amplexo de amor nos altiplanos do infinito. Lembremos-nos disso. O grão de trigo, se cai na terra e não morre, fica lá ele só. No entanto, se morrer, se abrir-se a vida nova, então dará muito fruto. Que Jesus nos abençoe a todos e nos auxilie a frutificar. Paz e bem.